amigos da TV Serviços, sejam muito bem-vindos a mais um PodServe. E hoje com um convidado muito especial, um associado da Sebrae, Abrafesta, Associação Brasileira de Eventos. Ricardo Dias, é um prazer recebê-lo hoje para falar com a gente. Prazer é todo meu, Sebrae sempre ajudando a gente lá em Brasília, tudo João, né, ajudando a gente nos movimentos que são complexos em Brasília, né? É isso aí, Ricardo. Setor de eventos, um setor muito complexo. Muita gente pode achar que é festa, é evento, diversão, mas tem uma complexidade muito grande, tem normativas, tem regras a serem seguidas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente desse setor, das atividades que o setor vem desenvolvendo, dos grandes eventos que vocês vêm trabalhando em cima disso. Fala um pouquinho para a gente. Muito bem. Nós somos uma associação que representa as empresas prestadoras de serviço. Então, as empresas que são de buffets, de audiovisual, cenografia, toda a parte motora do setor de eventos é ela que conduz. Então, nós temos por trás dela toda a mão de obra que é gigante. A gente fala em 10 milhões de profissionais invisíveis. O setor é totalmente invisível porque ele é muito sazonal, ele é eventual, então tem a festa de formatura, o casamento, todo mundo só fala em grandes shows, mas e o resto do setor, né? Sim. O carnaval, como é que funciona? Então tudo que movimenta, qualquer coisa, uma festa de aniversário pequena, 15 pessoas, sempre tem um garçom, tem uma empresa, tem um buffet, tem o DJ, tem o músico, etc. Então, muito grande, muito transversal, extremamente complexo em todas as áreas. Então, para a gente ajudar os nossos associados, que nós temos todos os segmentos, principalmente a parte do audiovisual, que é grande, forte, né? Esses grandes eventos que fazem as montagens dos grandes shows, festivais, esses agora que estiveram aqui, Lollapalooza e muito mais. O que nós temos um problema grave? Nós não temos lei. A nossa lei é a obra civil. Então, agora nós temos um grupo tripartite, junto com a CNC, Confederação Nacional do Comércio e Turismo, sim, e um movimento com o Ministério do Trabalho e Emprego e as grandes promotoras, Rock in Rio, Live Nation, etc. O que esse movimento vai fazer? A gente está trazendo o máximo do conhecimento da engrenagem do setor de eventos, como funciona, como contrata as empresas terceirizadas, como as empresas que são contratadas contratam os seus profissionais. Quais são as normativas, quais são as regulamentações, esse ruído enorme de lei do trabalhador, lei da manipulação dos profissionais. Como é que fica isso? Qual é a responsabilidade disso? E aí nós temos inúmeras empresas extremamente responsáveis que prezam pela sustentabilidade. Todo mundo fala em ESG, mas o pessoal quer fazer realmente o ESG, porque a empresa que é saudável faz assim. Sim. Então, isso traz uma força muito forte com as grandes promotoras que promovem os grandes festivais. E isso, o setor, nós explicamos para eles como funciona a nossa engrenagem, que ela é diferente de qualquer coisa, diferente da indústria, diferente de um restaurante, parecido, mas é diferente de um restaurante, diferente de um hotel. Como é que você monta um palco, como é que você monta uma luz, como é que você monta um gerador, como é que você tem o bartender, como é que você tem o garçom, a cenografia. Então, tudo monta e desmonta de uma operação muito complexa. Então, esse é um movimento importante que vai trazer uma normativa para o setor de eventos, dando base jurídica para poder discutir. Não somos obra civil e somos eventos. Né? Então, esse é um movimento importante. Isso é muito importante, necessário. E aí você tem as empresas sérias, mas também muita informalidade. Como lidar com isso daí? Muito bem. A gente está propondo um certificado da Abrafesta. É uma coisa muito complexa que a gente está fazendo já está pronto, funcionando. E aí a gente traz por segmento cada tipo de nicho. Como é que funciona uma empresa de audiovisual, como é que funciona uma empresa de bar, como é que funciona o bar, por exemplo, que nós tivemos um grande problema com metanol. Fizemos esse movimento junto com o governo do estado, com as grandes fábricas, fabricantes, distribuidores, etc. Como é que a gente vai vender uma bebida que não tem origem? Então, a gente traz o certificado da Abrafesta com um monte de operações por trás, compliance,
cruzamento. Agora a gente tem uma parte digital muito forte, que é todas as APIs. Hoje o mundo é API, então cruza aqui, cruza lá, cruza com Receita Federal, enfim. Esse conhecimento que a gente tem traz para dentro as empresas mais sérias e que querem fazer a coisa direito. E isso é importante para todo o país. Então, com isso, a gente tem um conhecimento para certificar essas empresas, se é ISO 14000, ISO 26000 ou o ISO do próprio segmento que a gente pode criar, e a gente tem total conhecimento para criar. Né? Como é que se constrói um palco? Como é que faz um box truss? Como é que é a estrutura? Como é que são as talhas, a cinta das talhas? Só a gente tem esse conhecimento. Então, essas empresas trazem a necessidade e a gente faz o fragmento para cada segmento. E trazendo isso para o certificado, para o local do evento. É onde acontece o evento. Então, esse certificado vai para o local do evento. Olha, estou assistido por um documento, uma normativa, um compliance. Ninguém entende como é que se fabrica um compliance dessa magnitude. E aí a gente traz isso para o espaço de eventos, local de eventos. O CPF, o CEP, CPF, CNPJ, cruza completamente a operação, trazendo legitimidade e autenticidade para o negócio. Isso mostra a importância de uma empresa de eventos estar afiliada à Abrafest. Por exemplo, você tem algumas mudanças, vamos usar o exemplo agora do fim da escala 6x1, que deve movimentar muito o setor de vocês, e é importante que as empresas que prestam serviços para eventos, elas entendam isso e tenham um respaldo jurídico como o de vocês. Como que você enxerga essa mudança, essa proposta do fim da escala 6x1? O governo trouxe, o Ministério do Trabalho até trouxe na última audiência pública na CCJ uma sugestão. No projeto da APEC, que trata do fim da escala 6x1, ela fala de redução de 44 horas semanais para 38 horas semanais, numa jornada de 5 dias de trabalho e 2 de folga. O governo entendeu que isso é demais, isso não seria possível, e ele fala de 44 para 40 horas semanais, e a escala deve ser trabalhada nas convenções coletivas. E o que é acordado vale mais do que o legislado. Então esse é até um entendimento do governo, do Ministério do Trabalho, e vai ser trabalhado agora na CCJ, na comissão especial, que inclusive a Sebrae faz parte já dessa comissão especial. A próxima audiência pública com o setor produtivo terá a presença do presidente João Diniz. Então, como que você enxerga isso? As empresas precisam se adequar a esse novo sistema e qual a importância de ter uma entidade como a Abrafest por trás para te dar respaldo, para te orientar e até dar uma segurança jurídica. Pois é. O governo sempre tenta ajudar o laboral, né? Eu acho que o empresário ele vai tentar arranjar algum jeito para poder se ajustar com essa história. Ele vai dar um intervalo maior, ele vai empurrar o intervalo dele para 12 horas do final de semana, ou ele vai contratar mais freelancer. Que é o que acontece. O setor de eventos é o quê? 98% freelancers. 9 milhões de freelancers. Então, eu acho que só vai ajudar a trazer mais informalidade para o setor. Vai judiar, com certeza, da mão de obra. Porque o cara vai... Novas contratações, novos ajustes. O mercado vai se adaptar a essa nova lei e, com certeza, o dinheiro vai chegar menor para o profissional. Então, fortifica a informalidade. A informalidade já é terrível. Porque ninguém quer registrar, ninguém quer perder o benefício, ninguém quer fazer o intermitente. E aí funciona como? O poder do intermediário é o que vai só sobressair. Então, como é que funcionam os eventos? Você vai montar um evento, você chama um carregador e ele vai trazer a equipe dele. Ele cobra 250, 300 reais e a ponta recebe 120. Então, é inteligente esse sistema? Nem um pouco. Porque o profissional não vai ter interesse em ir para o evento, que além de tomar muito calote, muito problema. Toda a parte, se fala de trabalho análogo, isso aí é puro trabalho análogo. Por quê? Porque não tem uma lei que proteja. O certo é trazer o MEI para dentro. Então, no nosso caso, como eventual, é a melhor saída o MEI. Porque o cara vai lá, trabalha, emite a nota fiscal,
ajuda na tributação, ajuda se o cara for uma empresa do lucro real, ajuda na tributação e tal. No caso do 5 por 2, como é que faz? E 36 horas semanais. Vai dar mais problema ainda. Então, se a gente está aqui tentando resolver um problema tributário, PL 108, temos aqui a redução tributária de 60%, né? Mas na mão de obra não tem. Então, o movimento fortificando a informalidade. É isso que eu enxergo, na prática, né? Na prática, quando você chega para um cara de buffet, quando você chega para um cara de palco que movimenta 2 milhões de pagamento de eventuais por mês, o que a gente vai resolver? Só tende a aumentar a aumentar a informalidade. informalidade e trazer problema para o cara, porque como é que faz um buffet? O buffet contrata um maître e o maître traz o pessoal. Eu trago cooperativa. Não é verdade. Porque a cooperativa, o que é uma cooperativa? São as pessoas que selecionam os melhores profissionais. E não é o CNPJ. Então, assim, é tudo bem distorcido, bem complexo. Então, por isso que a gente tenta trazer uma operação mais formal, que é o que precisa ser feito. O MEI para o setor de eventos sem dúvida. Mas ele não é um microempreendedor. Quem falou? Quem falou que ele não abre brecha para ele entender como é que funciona o MEI e aí ele tem a evolução do processo? Olha, eu sou um chefe, fui chefe de cozinha, montei meu próprio buffet e assim ele nasce. Dá a oportunidade para ele nascer. Então, eu acho que o 5 por 2 é a gente andar, né? E o MEI também passa por uma renovação, hoje em torno de R$68 mil anual, o MEI. O governo não, existe do Lauro Jardim, existe uma proposta para 120 mil, um aumento para 120 mil. Uma proposta que foi feita em 2021. Sensacional. Só que isso dá mais ou menos R$10.800 bruto para o MEI. E o cara que tem um sumo, que tem um custo, R$10.800 não é um valor razoável. Mas O próprio 6.700 pior ainda. Então existe até uma emenda do deputado Zé Trovão que eleva para R$230 mil ano, que daria em torno de R$20 mil bruto mês, que é razoável. Imagina um vendedor de cachorro-quente, ele gasta com o ponto que ele paga o aluguel, combustível, água, luz, internet, o entregador. Sem dúvida. Esses 20 mil bruto vai sobrar para ele menos que 10. E se o microempreendedor está tirando menos que 10, então ele tem que procurar alguma coisa, porque não está dando certo. Não, eu acho que isso é importante. Claro, a gente está muito defasado, né? Acho que o pessoal já está entendendo que com essa tecnologia de pagamento, banco e tal, e que de repente, olha, dá para bater, vamos bater aqui, tem um jeito de bater. E aí treinar essa turma... Incentivo, né? Incentivo fiscal. Com certeza, né? Eu acho que a mudança está aqui. O pessoal não entendeu que a CLT, ela vem de 1928, feita por Mussolini e Adolf Hitler. Então, acho que não tinha tantos eventos, a coisa tem que mudar. O mundo já mudou. Já mudou. E a gente tem que falar de horas, a gente tem que falar como funciona a operação hoje. Quero trabalhar, não quero trabalhar, quero ir, emite nota fiscal. Quantas horas eu preciso? E por que não trazer esse número? Né? Então, vou fazer um grande festival. Como é que é o grande festival? Emite lá o intermitente e tal. Vai subir o número no CAGED? É só para isso? Por que não adiciona quanto que fatura de MEI para eventos? Vai ser milhões de reais, vai tributar, vai trazer segurança. Mas a Previdência. Oi? Previdência? Hoje você tem zero. Hoje você tem zero de Previdência. Como é que foi na pandemia? Esse pessoal, nós fizemos uma passeata, levamos 3 mil freelancers para a rua para poder abrir o setor. A gente, por causa de um grande movimento que a Abrafesta fez, nós fizemos, eles entenderam, olha, para de ficar em casa, vamos voltar a trabalhar, vamos ter responsabilidade, e a gente abriu. E os freelancers ficaram no limbo. Então não é só cesta básica, não é só... o pessoal não entendeu o que aconteceu. Quanto de movimento a gente traz para o país? Por que os grandes shows não vêm mais para o país? Por que Curitiba não tem mais evento? Por que ninguém quer fazer mais evento em Curitiba? Quer dizer, por que Dubai tem um movimento gigante saindo do petróleo e indo para o turismo? Quem movimenta o turismo é o setor de eventos. O setor de eventos
impulsiona a hotelaria, o avião, a van, o bolo, o segurança. Economia é isso. Então, É macro. é macro. Lei de Laffer está aqui. Né? Então, Quanto menos imposto se cobra, Ó, mais se arrecada. é simples, meu. O Perse foi magnífico para o setor, magnífico. Ele trouxe, de fato, a empregabilidade. Teve gente que usou errado, não é problema nosso. Vai lá, Aí é a com ele. fiscalização. Mas o que ele retomou, enquanto não entraram os eventos para rodar, não teve o avião, não teve o hotel. Quem é que traz o dinheiro para o país? A maior empregabilidade do setor do Brasil é o setor de eventos. Faturamos quanto? 300 bilhões? Formal? E o informal? 3, 4 vezes mais? 1 trilhão? Como é que, E o governo não está de olho nisso? como é que não vê? É. Quer dizer, sabe, é tão simples a conta, emite a nota fiscal, paga o negócio, tributo, sai com a previdência do pessoal, é baixa, mas hoje você tem zero. Ricardo, como é importante a empresa ter uma Abrafesta para olhar os seus interesses, é importante a Abrafesta ter a Sebrae, que tem toda sua representatividade lá em Brasília, amicus curiae no STF, uma entidade muito representativa. Fala um pouquinho dessa parceria, Abrafesta, Sebrae e o que isso representa para o setor. Olha, é sempre difícil o pessoal entender como é que funciona o nosso mecanismo. A Abrafesta é especialista no nosso setor, que é o que é isso, né? Uma entidade entende absolutamente do negócio, traz, precisamos de uma emenda, precisamos fazer a PL 102, que é o MEI para o setor de eventos, temos ali a 108, que a gente tem a redução tributária. Então, eu acho que a Sebrae, nesse ponto, pode ajudar muito com as brechas cinza, a zona cinza que ainda está lá. Como é que fica o buffet, como é que fica o florista, a cenografia. Mas é entretenimento, mas é isso. Então, falta escrever mais coisas robustas para a gente ter, para o setor ter, falar, posso investir que não tem problema. E o dinheiro está aí. Só não põe na mesa porque tem medo. Então, o governo tem que entender que se a gente deixar leis mais robustas para o setor, vai vir o dobro de dinheiro. Gera economia extraordinária. É isso. Ricardo, deixa um recado final para os associados da Sebrae e da Abrafesta. Muito bem, sempre a Sebrae aqui ajudando a gente e nessas engenharias do governo, é um desafio. A Abrafesta está sempre querendo escutar o associado, a Sebrae sempre ajuda a poder compor essa engenharia, do mesmo jeito que a gente sabe a nossa engenharia, vocês sabem a engenharia lá de Brasília, porque Brasília é uma coisa. Complexo. Então, eu acho que faz todo sentido a gente estar aqui, todo sentido os nossos associados confiam muito na gente, nós temos excelentes associados, impulsionam um movimento enorme da economia que ninguém tem noção do que é o tamanho. Então, agradeço muito obrigado a todos, hoje teve um dia espetacular aqui com vocês, João, sempre, muito bom. Maurício, obrigado, Ricardo. Maurício. E vocês continuem com a gente porque tem muito mais aqui na TV Serviços.